Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aí o DI Futuro para 2027, um dia, isso aqui é terça-feira, 22 de setembro de 2020, e o 29. Então o que esses gráficos mostram, gente? Mostram aí uma certa estabilidade, tá? O que eu vejo aqui nos gráficos? Vamos colocar aqui 5 dias para ficar mais nítido essa estabilidade. Aqui ainda estava subindo e talvez esse aqui seja o patamar de taxas do DI Futuro que balizam as taxas dos leilões e dos tesouros diretos como um todo, de todos os títulos, mas a gente sabe qual é a taxa real mesmo negociada nos leilões. Isso aí a gente cobre aqui no canal, a gente sempre está falando. E a mesma coisa no DI Futuro 29 para 5 dias, também mostra esse mesmo nível de patamar, quer dizer, subiu e parece que vai ficar nesse nível aqui. Nós tivemos aí uma notícia, um comunicado aí, uma fala do Powell, que deu uma tensionada no mercado, porque o mercado não gosta de incertezas, né, pessoal? Então aqui, ó, ele diz aqui, ó, uma declaração ao Congresso norte-americano, o presidente do Banco Central de lá disse que o caminho à frente na retomada da atividade da maior economia do mundo permanece incerto. Esse permanece incerto já fez uma corrida atrás de dólares e o dólar se apreciou ontem com relação ao real. Se apreciou bastante na terça-feira. Então isso aqui é mais um ruído aí na semana que pode fazer com que essas taxas saiam desse patamar aqui, que parece que começou a ser o nível aonde as coisas iriam ficar pela segunda e pela terça-feira. Então, bastante importante vai ser como que o mercado vai abrir nessa quarta, para a gente ter mais convicção de como ficarão as taxas daqui para frente. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de um ano. E o gráfico de um ano, o pessoal está achando que não é muito a questão da pandemia, mas é sim. Por quê? Porque, assim, quanto à questão fiscal, a gente vinha caminhando neste nível aqui. E vejam que houve um pulo de mais estresse. Mas o fiscal não piorou mais do que já era sabido. Entendem? E a questão... Tanto que a Bolsa vinha se mantendo nos 100 mil. Aí o que aconteceu com a Bolsa? Caiu dos 100 mil. Caiu dos 100 mil sem muita perspectiva de voltar. Por quê? Porque tem esse fato novo do fechamento de economias lá no continente europeu. Isso é essa explicação que estressou, certo? Então sim, esse acréscimo de risco aqui, que é esse pedaço a mais aqui, sim, se deve a esse receio. E aí, nesse aspecto, me parece que o Brasil está bem melhor posicionado. Vamos dar uma olhadinha nessa questão da pandemia. Bom, aqui é o gráfico dos casos diários no Brasil, aqui do Worldometer, e agora vamos ver de alguns países da Europa. Aqui é a Espanha, que realmente tem uma segunda onda, se bem que a pandemia nunca deixou de existir, né? Olha aqui, ó, sempre na casa das centenas de casos novos por dia, tinha dado uma arrefecida, mas voltou forte ainda em julho e agosto, e agora estão falando em voltar a fechar. Então esse voltar a fechar é que estressa muito o mercado. Por isso que eu digo que o Brasil pode estar um pouco melhor nesse aspecto, porque a curva no Brasil não está assim. A curva no Brasil está uma curva bem mais prolongada, como vocês viram. Vamos colocar de novo o Brasil. Então aqui está o Brasil novamente. Então o que eu vejo aqui, qualquer pessoa pode ver nessa curva brasileira, é que tem um leve declínio, mas que ainda vai demorar muitos meses para esse declínio ser total, né? Então, como está bem claro aqui, isso aqui vai muitos meses ainda.
pode ser que surja um platô, é extremamente difícil fechar qualquer conclusão aqui. Mas o que eu vejo? Que quando chegar a nova vacina, o Brasil ainda vai estar nessa curva de declínio, sem chegar naquele vale onde a Espanha chegou, e vários outros países europeus seguem aquele modelo da Espanha, para depois ter que subir. Então eu vejo o Brasil até numa posição melhor nesse sentido, não precisando de novos fechamentos, muito provavelmente. Muito provavelmente a pandemia está seguindo um curso no Brasil mais natural que eu digo da natureza mesmo, de uma virose, né? Está seguindo um curso muito mais natural do que um curso artificial que correu na Europa, porque, como vocês viram ali na Espanha, eles conseguiram conter por um tempo, mas depois voltou. Então quer dizer, o mercado está precificando sim uma piora nessas condições, que eu acho que para o Brasil não vem. E aí nós temos aí o Boletim Focus com uma gradual e contínua redução da percepção do mercado sobre a queda do PIB do Brasil. Chegou a ser mais de 6,3 essa queda do PIB aqui, e agora caiu para menos 5,5. E o número do ministro da Economia é 4%. Na média dos 12 meses, nós temos menos 2,2%. Como está havendo sinais de recuperação, nós acreditamos que esse número possa ficar entre 2 e 4. Nós somos um pouco mais otimistas. Agora, gente, vamos para a parte que todo mundo gosta, que é a parte das taxas do Tesouro. E aí, essa perspectiva de estabilidade, mas como nós vimos, tem fatores que podem continuar estressando o mercado, quais sejam a pandemia e as falas do Powell ao Congresso americano. Então, se continuar estressando o dólar, isso aí a gente vai ver ao longo dessa quarta-feira, como o mercado do Day Futuro vai abrir, isso pode indicar que o mercado ainda vai assimilar essas notícias ruins do exterior. Então, a gente tem uma tendência ali de estabilidade nas taxas, mas elas podem subir mais um pouquinho por causa desses dois fatores. Isso se não surgir mais coisa no caminho, né? Muito bem. Então, olha aqui, pessoal. Todas as taxas, para quem olhar ali, comparar com as taxas de julho, ou agosto mesmo, ou pegar aí as últimas médias que eu mostrei no vídeo de segunda-feira, vai ver que são taxas aí espetaculosas, muito boas de entrar. Eu estou entrando sem medo. Quem tiver muita curiosidade de saber os meus movimentos, isso aí a gente explica na área de membros. Não é uma coisa que eu vá fazer na parte aberta do canal. E, assim, gente, eu estou adorando todas as taxas aqui. Agora o pré-26 parece que fica firme nos 7%, o pré-23 aí nos 4,5%, o Tesouro IPCA 26 com níveis muito parecidos aos de fevereiro, pré-pandemia, o que é bom também, porque era uma época de taxa baixa, entre aspas. E os IPCAs longos aqui, 35, 45, pessoal, acima de 4%, olha, isso aqui é oportunidade. Isso aqui é oportunidade com certeza. No mínimo pela questão do seguinte, porque todo o problema da pandemia tem, além dele ter data para acabar, a gente não sabe a data, obviamente, e aí acabando essa pandemia, acabam os temores com os gastos fiscais excessivos no Brasil, porque não vai haver necessidade de continuar gastando tanto. Pode ser que haja gastos, mas gastos menores. Então, eu não vejo também por que isso aqui vai se sustentar no longo prazo num nível alto assim. Por isso que eu volto a dizer, como eu falei lá no comecinho de junho, que Tesouro IPCA longo acima de 4% é uma baita oportunidade. E volto a dizer a mesma coisa agora. A mesma coisa agora. E uma coisa que a gente não tinha feito essa semana ainda foi mostrar os gráficos, pessoal.
E olha aqui, ó, o pré-23. Vamos fazer algumas considerações. Olhando aqui de 30 dias, vamos olhar o de 90 dias também. Vejam que a melhor taxa, aqui a data 22 de setembro está aqui, que é o fechamento. Lembrando, isso aqui é o fechamento da terça-feira. Tá? A gente tem que ver como abrirá hoje. O vídeo é publicado às 7 da manhã e às 9 abre. Voltando aqui, 3 meses então, melhor taxa no mês, pré-23. Então, pessoal aí teve algumas perguntas dizendo assim, será que dá para usar um pedaço da reserva de emergência nesse papel aqui? Assim, dá. Não é para todo perfil, não é para todo investidor mesmo. Mas por que eu digo que dá? Porque olha aqui, pessoal, vamos olhar aqui, ó. Caiu, foi de 4% a taxa nos últimos 30 dias para 4,5%. Isso aqui é uma alta intensa na taxa. A taxa subiu mais de 10% em um mês. E olha o que aconteceu com o preço, pessoal. O preço veio de R$ 912 para R$ 905. Ou seja, oscilou R$ 7. Olha só, o papel aumentou 0,5% na sua taxa. É muita coisa. Mas no preço, R$ 7 por um valor nominal que ele vai atingir em 1º de janeiro de 2023, de 1.000, ele variou R$ 7. Como o preço dele está na casa dos 900, ele variou 0,8%. O que é uma variação suportável. É uma variação que não assusta ninguém. Certo? Então é um papel muito seguro. Daria para usar nesse sentido, feitas as devidas considerações e para quem tem a cabeça preparada? Eu acho que sim, mas isso é muito pessoal. E a recomendação formal de reserva sempre é o Tesouro Selic. Só que agora o Tesouro Selic não tem mais nem essa questão de garantir que você vai ter exatamente o dinheiro. Vamos colocar aqui o Tesouro Selic, que é o próximo papel para a gente falar. Por causa disso aqui, a taxa subiu e o preço, mas também está com tendências, porque pelo menos aqui a taxa, pessoal, 0,09, 0,10, mas foi um arredondamento. Claro que nós vamos ter mais um número no leilão, que aí eu vou falar para vocês, quando o leilão quinta-feira agora, vai ter leilão de LFT, que a gente vai ver como é que vai estar essa taxa no Selic 26, para ver o que vem para o Tesouro, para nós aí, provavelmente na sexta ou na próxima segunda. Então aqui, talvez essa taxa estabilize em 0,10. Fique assim por algum tempo. Vamos ver, a gente não tem dados conclusivos ainda. Então, pessoal, voltando aqui no pré-23, então, voltando à questão da reserva de emergência, que a gente tem que falar formalmente sobre isso, e sugerir apenas o Tesouro Selic. Mas a grande verdade é que o Tesouro Selic não protege mais para a inflação e agora está tendo oscilação. Então é aquela questão, bom, se vai ter oscilação, então deixa eu ganhar um pouquinho mais, deixa eu ganhar pelo menos 4%, já que o Selic paga menos do que 2%, paga 1,9% ao ano. E esse pré aqui paga 4,5% agora. Só que o brasileiro é muito radical. O brasileiro vai assim, não, então eu vou botar tudo no papel. Não, você vai compor, como eu mostrei no vídeo, o vídeo antiguinho já, aqui do canal, em que a gente faz ali a projeção para 2023, usando ali 15%, faz a reserva de emergência com 85% de Tesouro Selic, 15% no pré-23 ou 30%. Depois outros comentaristas também falaram isso de fazer uma reserva de emergência composta, uma coisa que eu acho que tem já uns 2, 3 meses que está publicado aqui no canal. Então, gente, em resumo aqui do pré-23, vejam que a taxa subiu violentamente, mas na questão de preço, foi quanto? Foi 0,8%.
Ou seja, uma variação de nada, de muito pouco, muito tranquilo. Já no pré-26, a curva é exatamente a mesma, tanto para 30 dias, que a gente vê aqui que a gente está no melhor período da curva para comprar, para investir, e nos últimos 3 meses também. Agora, 30 dias, o que aconteceu com a taxa? Foi de 6,4 para 7,05, ou seja, oscilou mais, oscilou 0,63%, subiu 0,63%. Vamos ver o que aconteceu com o preço. O preço foi de R$ 717 para 698, aqui já variou R$ 19 numa base de 700, ou seja, variou 2,5%. Aqui a queda já foi uma queda mais acentuada. Então, vejam como esse papel aqui oscila mais e é bem mais especulativo, bem mais inseguro do que o pré-23. Quanto ao pré-31 com juros, nós vamos ver todos os papéis. Porque aqui, gente, aqui é o canal mais completo sobre o Tesouro Direto da internet brasileira. Então, 30 dias, mesma coisa, a taxa aí subiu 0,4%, mas de preço, olha, ficou muito estável, a 1.219 para 1.193, oscilou aí 19 mais 7, R$26. R$26, 2,5%, porque o papel está na base de 1.200, então oscilou, assim, para longo prazo, oscilou de uma maneira tranquila, a nosso ver. Até porque no cupom ele paga 4,88, então, que composto dá 10% ao ano. Então, nós vamos fazer um vídeo comparando também os juros semestrais dos prefixados com dos IPCAs. Agora, no IPCA 26, gente, olha, eu acho que esse papel está muito bacana de entrar. E é a mesma coisa. 30 dias, está no melhor momento de entrar. Dos últimos 90 dias, já equilibrou. Vejam que ele estava a caminho e agora confirmou, ficou ali. E na questão do preço, nos 30 dias, ele foi de 2.880 para 2.840. Ele oscilou R$40, é um papel que custa quase 3 mil, isso aí dá mais ou menos 1,5%, então muito tranquilo também, com proteção para a inflação. Vamos dar uma olhada aqui, um ano, ó. Vejam que, em termos de taxa, vamos ver a taxa aqui, ó. Aqui tem um dado importante, aqui é o auge do pavor com a pandemia. Vejam que aqui, ó, 2,70, 22 de setembro, onde que ele atingiu 2,70 também no passado, aqui, ó. 28 de fevereiro, mesma taxa. Esse dado, gente, é muito, muito importante. Muito, muito importante. Pega lápis e caneta para você anotar isso, essas datas, e entender o que aconteceu. 2,70 aqui, 2,70 aqui. Ou seja, 28 de fevereiro, 22 de setembro, praticamente 7 meses. Olha aqui o preço. Vamos pegar o preço ali, 28 de fevereiro, 2.783. E para setembro, 2.838. Mas a taxa era a mesma. Mas o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Aqui ele rendeu pelo tempo. Então vejam só, pessoal. Quando a taxa se mantém, e olha tudo que aconteceu no meio do caminho. Vejam aqui, isso aqui é o preço. Agora olha o que aconteceu com a taxa. A taxa variou violentamente nesse período. Mas se ela sai de um ponto, em que ela era 2,7 lá em 28 de fevereiro, e volta para cá 2,7 também, o preço vai estar menor. Por quê? Porque reduziu o prazo do papel. Ou seja, aqui quando o título estava no seu lançamento aí com uma duration aí de 7 anos, agora eu tenho, não
não vou calcular de cabeça os meses certinhos, 6 anos e meio, agora está 6 anos. É um pouco menos de 6 anos, né? 5 anos e 11 meses. Então vejam como faz diferença isso. E só pelo fato de ter passado, só que aqui passou o tempo com a eclosão de uma pandemia histórica. Então você pode perceber claramente como o papel é seguro, como o papel é tranquilo. É um dos poucos papéis que dá para ser o único. Eu só invisto no Tesouro Direto só nesse papel. Até dá porque você vê como ele em pouco tempo já mostrou aí uma coisa que é muito importante da gente sempre se lembrar, que as pessoas sempre ficam nervosas aí quando o papel perde a rentabilidade, essa coisa toda, fica negativo na marcação a mercado. Deixe o tempo passar e não se preocupe. Veja aqui o que aconteceu, ó. Com a mesma taxa, 28 de fevereiro, 22 de setembro, olha o que aconteceu com o preço. Se valorizou. Aqui, ó, 28 de fevereiro, 2.783 para 2.838. Mantendo a taxa, pessoal, ele se valorizou quanto? Vamos dar uma pausa aqui. Está aí na calculadora. Ele se valorizou 1,99%. Tá? Eu fiz a diferença de valores. Vamos ver menos 1. É 1,99%. Ou seja, até acima da inflação que ocorreu no período. Porque a inflação no ano, o IPCA, o papel é indexado ao IPCA. A inflação no ano até agora foi 0,7%, ele rendeu quase 2%. Então vejam como esses papéis do Tesouro são bons. São muito bons. É só ter a paciência de segurar o papel, de não se deixar levar por conversinhas que tem no mercado e coisas de que o mundo vai acabar e o Tesouro é o pior investimento e tanta besteira que a gente ouve até de profissionais. Quanto ao IPCA 35, gente, um dos papéis aí que o nosso canal gosta muito, olha aí, ó, melhores taxas para comprar nos últimos 30 e nos últimos 90 também, já atingindo o nível ali dos últimos 90 dias, acima de 4%, realmente, para casar e ficar até o vencimento, olha, não tem investimento mais seguro do que isso. No 45, para quem tiver o prazo, são as mesmas taxas, né? Aqui 90 dias, mesma coisa. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui no 1 ano, né? Esse aqui PCA 45. É que aqui não vai estar. Ele estava muito baixo lá no começo do ano, em fevereiro. Não, fevereiro aqui estava em 3,3. 3,3 foi julho. Foi a mínima no pós-pandemia. 3,39 no dia 31 de julho. Quem gosta de especular, marca essa data aí e essa taxa. Essa taxa aí foi a mínima no pós-pandemia, tá? Muito bem. Agora, na questão do Tesouro IPCA com juros, o 2030, a mesma coisa, últimos 30 dias, últimos 90 dias, isso aqui é quando ele pagou o cupom, não se assustem, tá num nível muito melhor. E mesmo quando ele vinha aqui voltou ali com a taxa mais alta e tal, com uma desvalorização da marcação a mercado, preço menor, ó, olha aqui, ó, como o preço ficou menor depois que ele pagou o juro, mas aí você tem esse jurinho recebido que deve ser reinvestido, certo? Então, super calmo esse papel, super tranquilo. Olha só como é a linha dele, oscilando muito pouco em torno dos R$4.000 e pagando ali aquele jurinho de 6 em 6 meses. Papel muito tranquilo, olha, muito fácil de segurar na carteira. O IPCA 2040 com juros, mesma coisa, está nas melhores taxas dos últimos 30 e 90 dias, certo? Mesma coisa ali quando pagou o cupom. O 55, idem.
olha ali, e para 90 dias, essa curva aqui, nas melhores taxas, não tenho o que dizer, né? São as taxas mais interessantes. Esse aqui, gente, nós estamos no final de setembro, em novembro ele paga cupom de novo. E não interessa quando você comprou. Se você comprou, ele paga em maio e novembro. Se você comprou no dia 16 de maio, até o último dia antes dele sair do rol, que é 4 dias antes, que ele sai para o pagamento de juros, não importa o dia que você entrou, você vai receber o juro inteiro, certo? Os 2,85, que corresponde a 6% ao ano. Só que você recebe ao semestre. Então, gente, era isso. Já falei bastante, o vídeo aí está com meia hora, mas informações muito importantes. Recapitulando aí, o pré-23 está muito seguro, a taxa pode oscilar violentamente e oscila, que a relação com o preço é muito modesta. O pré-26 oscila um pouquinho mais. Vocês viram ali no IPCA 26, que papel maravilhoso, quando a gente tem um comparativo pré-pandemia e agora, com exatamente a mesma taxa, 2,70, vocês viram como o preço aumentou. Então, quer dizer, é só ter paciência de deixar o tempo agir no efeito do juro composto, que você não vai se arrepender, certo? E não dá para ficar ouvindo ladainhas internet afora que dizem que o tesouro não é bom. O tesouro é o melhor investimento em renda fixa disponível no Brasil. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.